pessoal, tudo bem? Nesse podcast a gente vai aprender um pouquinho sobre o movimento LGBT nas Forças Armadas. Meu nome é Gabriela Kenevitz e eu vou apresentá-lo com a Larissa Ribeiro. Bom, antes de começar, a gente tem que entender que não existe um movimento explícito e coletivo dentro desse movimento LGBT. Isso porque ele acaba acontecendo de forma minuciosa e bem restrita dentro das questões legislativas e jurídicas. Bom, então, no debate acadêmico se tem uma ideia de que o machismo acaba influenciando para essa repressão aos LGBTs dentro das Forças Armadas. O machismo histórico, né, que faz com que o homem hétero tenha a sua sobreposição sobre os outros gêneros na sociedade, acaba tendo uma cobrança de um posicionamento masculinizado às pessoas do gênero masculino. Mas ele faz essa cobrança de maneiras diferentes entre os homens héteros e os homens homossexuais. Isso porque o homem hétero ele segue um padrão de maior respeito a essas questões masculinizadas na sociedade. Né? E já o homossexual, que tem as suas características afeminadas, por exemplo, entre outras, né? Acaba respeitando menos esse padrão de posição heterossexual, né? Então, tem uma cobrança também de respeito à moral e os bons costumes. Antigamente, essa questão era mais influente, por exemplo, no período da ditadura militar, tinha uma maior cobrança sobre o respeito, né, à moral e os bons costumes. Então, isso acabou influenciando para que se tivesse uma cobrança maior, né, do machismo. Então, frente a isso, se tem uma ideia também, né, se tinha antigamente mais, de que a homossexualidade era tida como uma questão de imoralidade e anormalidade, por essa falta de respeito aos padrões heterossexuais e etc. Bom, então, a sociedade, como ela lida, né, com os soldados homossexuais, né? Se tem uma hierarquia de sexualidades, né, alguns autores vão dizer, que acaba fazendo com que a heterossexualidade, que ocupa uma posição superior, né, entre as orientações sexuais, que aparece como um padrão que avalia as outras sexualidades, né? Então, a heterossexualidade, ocupando essa posição ideal na sociedade, acaba construindo uma força de dominação sobre os outros corpos. E os autores vão dizer que isso é chamado de heterossexismo. Então, dentro dos quartéis, se tinha uma cobrança, né, um padrão de masculinidade hegemônica, ou seja, que deveriam ser respeitadas, né, e que se seguia uma expectativa de que o militar, né, o soldado militar, ia ser visto como uma pessoa máscula, uma pessoa dura, ríspida, intransigente e sem sentimentos, né. E o problema, né, de um soldado ser homossexual, né, o padrão de heterossexualidade, né, vai ver isso como um problema, porque eles acreditavam, né, defendiam essas ideias aqui que eu vou citar, que são, por exemplo, que os homossexuais podem ser chantageados por conta da sua sexualidade, né, num período de guerra, por exemplo, sendo um risco para a instituição e podendo trazer problemas, a essa instituição, né? Se via também que os gays, assim como o trans, por exemplo, tinham uma incompatibilidade com a profissão de soldado por conta da sua orientação homoerótica. Então, eles viam que os gays tinham estereótipos, por exemplo, de feminilidade, de sensibilidade, fragilidade, vaidade, fraqueza, por exemplo, que eram ligados, né, esses estereótipos à personalidade dos gays. Defendiam também a ideia de que
o gay representava um risco de contágio de AIDS dentro da tropa, que poderia causar problemas maiores, né, de saúde e etc. E também dentro das relações sociais, né, de conexão, de relação, né, entre os soldados, se via que a presença de um homossexual na tropa podia causar uma diminuição da coesão dela por conta da falta de respeito, enfim, do desligamento, né, das pessoas heterossexuais ali dentro, poderiam causar maiores problemas e a diminuição da relação entre eles. Então agora eu vou passar a palavra para minha colega Larissa. Então tá, meu nome é Larissa, e eu vou então complementar, né, o que a Gabi já nos apresentou e fazer uma pequena reflexão, né? Tudo que a Gabi apresentou aí como, né, a mentalidade militar, não era só uma mentalidade militar, né? A gente tem que lembrar que a sociedade inteira compreendia, né, o homossexualismo, a homossexualidade como uma doença, e a gente vai ter a retirada, né, na Organização Mundial da Saúde apenas em 1900, que vai ser retirado, vai cair, né, a homossexualidade como doença, e então a gente vai ter uma maior abertura de debate sobre isso. Então não era apenas no exército, né, que existia esse preconceito, na sociedade como um todo. E aí a gente vai ter o surgimento, então, do movimento social LGBT na sociedade civil, né, que vai gerar diversos debates sobre maior participação, direitos, né, diminuição de perseguição, e até cair, né, essa premissa da Organização Mundial de Saúde de que era uma doença. Com isso, então, a gente vai ver uma maior abertura, né, na sociedade como um todo, e a partir ali de 1990 até 2000, a gente vai ter isso como um reflexo também no exército, né? Algumas pressões vão acontecer para que exércitos do mundo inteiro, né, falassem sobre o assunto. Porque em outros países do mundo era totalmente proibido, né? Existia uma lei militar que não era aceito nenhuma participação de homossexuais no exército. No Brasil, a gente não tem nenhuma lei que proibisse. Então, na Constituição, né, no Código Penal Militar, a gente não tem nenhum artigo específico sobre isso, mas a gente tem um trecho do artigo 235 que enquadra o homossexual, né, o ato homossexual como crime, se ele for feito dentro da administração do Exército. Então, essa pequena brecha, né, que representava, e é muito debatida atualmente, que representa, sim, né, um pouco da visão que os militares tinham sobre os homossexuais. Então, a partir de 1900 e 2000, a gente vai começar um debate sobre maior participação na sociedade como um todo, e no exército isso também vai acontecer. Porém, né, como a Gabi já explicou, existe todo um debate, né, que são preceitos de preconceito, né, nenhuma dessas justificativas para não aceitação de homossexuais no exército é de fato científica, né? Já caiu por terra essa coisa de homossexual que transmite AIDS, já foi comprovado, né? A medicina já comprovou que não faz nenhum sentido, que a queda de coesão também não faz sentido ser homossexual, porque se né, o grupo todo não vai obedecer às regras militares por conta de existir um homossexual no meio deles, isso revela preconceito e não de fato o problema estar no homossexual, né? Então, diversos historiadores e sociólogos vão começar a discutir sobre isso. Que a participação de homossexuais no exército não vai interferir na coesão do grupo ou na forma, né, de agir, a rigidez, porque isso, se acontecer essa queda de rigidez, de disciplina, isso representa preconceito da tropa e não necessariamente que o homossexual tem algum problema. Então, a partir de 2000, a gente vai ter esse debate, que essas justificativas utilizadas para não participação do homossexual no exército não faz sentido nenhum, porque ela é baseada em preconceitos, né, em nada comprovado cientificamente. Então, a gente vai ter, no Brasil, né, em outros países, a gente vai ter movimentos bem organizados, então vão retirar as leis, né, que proíbem homossexuais, eles vão poder participar,
e vai ter palestras, enfim, diversos programas na TV. No Brasil, a gente não tem esse movimento efetivamente, né? Em nenhum momento vai acontecer um movimento LGBT no Exército. A gente vai ter algumas expressões de casais e de soldados que vão falar em rede nacional, né, que são homossexuais e são soldados. Mas é uma minoria. Se a gente for procurar hoje na internet, é 3, 4 casais no máximo que vão em rede falar sobre isso, porque muitos se escondem, né? Então, o principal casal, que foi o primeiro casal brasileiro a se assumir, né, soldados e homossexuais, foi em 2008, é o Laci e o Fernando. Eles foram fazer uma entrevista, né, para a revista Época, e eles expressam, então, né, que se conheceram no exército, que, enfim, trabalharam juntos e acabaram se relacionando. E eles vão também explicar como é que acontece no interior do exército, né, que eles conhecem muitos homossexuais que não são assumidos por conta da pressão e da opressão que acontece, né. Eles falam que é muito comum de acontecer, que se algum tenente descobre, eles dão penalidades, por outros motivos, né, diz que tu não tá obedecendo a ordem, enfim, e acabam prendendo esses indivíduos, mas o motivo real é a sua opção sexual, só que isso não é falado abertamente, e aí eles são presos e sofrem, opressões, né, que daí vêm mascaradas para que não fique explícito o que está acontecendo. E o importante é que esse é o primeiro casal em 2008 que vai se assumir e eles vão ser presos. Então eles vão também num programa de televisão depois da reportagem falar sobre isso. E quando eles estão terminando a reportagem, o carro do exército já está na porta e eles já vão direto para a cadeia, já são presos, né, por não estarem obedecendo a ordem, né, no caso, estarem falando, né, do exército em rede nacional, isso seria um crime contra a ordem dos militares. E aí eles vão ficar alguns meses presos, depois eles saem, escrevem um livro também sobre isso, né. E aí vão estar falando também como que outros homossexuais sobrevivem dentro do exército e se escondem, né. Não se assumem por medo, enfim, para não sofrer represália dentro do movimento da instituição, né. Então a gente vai ter nas Forças Armadas a partir de 2000, depois, né, desse caso do casal que vai falar sobre isso, a gente vai ter uma maior abertura, um debate, né, a sociedade civil também vai cair um pouco em cima da instituição. E aí em 2011, né, o CTF vai, equiparar, né, os direitos dos casais heterossexuais e homoafetivos, então, que vão ter os mesmos direitos. Em 2013, né, em Pernambuco, eles vão determinar que o exército reconheça, né, companheiros do mesmo sexo como dependentes. Então a gente vai ter pela primeira vez, né, na história aí do exército brasileiro, um tenente que ele conseguiu colocar, o seu marido, né, como dependente, ou seja, a gente sabe que militar é muito importante ter a questão de dependente, porque se eles morrem em guerra, a família recebe pensão, diversas outras ajudas, né. Então é estritamente importante, né, que a pessoa quando seja casada, o seu companheiro entre como dependente, até para receber ajuda em caso de, né, algum acontecimento extremo. Então, só em 2013, por uma ação judicial, né, então esse sargento ele foi até a justiça, teve que lutar na justiça para conseguir o reconhecimento, né, do seu companheiro. Então, foi uma luta e ele foi o primeiro e ainda existe pouquíssimos casos, tá. No Brasil atualmente, em 2013 foi feito um levantamento, né, e a gente tem 30 militares apenas nas três áreas, né, do exército que possuem independentes do mesmo sexo, então mesmo que tenha acontecido toda essa batalha judicial, a gente ainda tem um número muito baixo, né, de pessoas que se assumem e decidem colocar os seus parceiros, né. E aí em 2015, o CTF vai retirar então, né, o termo homossexual, aquele artigo, né, que eu citei antes que era crime do Código Penal Militar, eles vão retirar. Então 2015 que de fato, né, vai acabar as penalidades, e proibições, né, de homossexuais no exército. Porém, com base, né, nas poucas reportagens que a gente tem hoje em rede nacional sobre isso, os militares, os soldados que são assumidos, né, sempre batem na mesma tecla. Sempre falam que existem outros como eles, existem muitos homossexuais no exército, porém não se assumem. Porque mesmo que não seja proibido, mesmo que a sociedade civil tenha debatido sobre isso, né, e vá ao encontro do exército sobre isso, a gente não tem uma modificação de pensamento, né, então ainda existe muito preconceito interno, né, muitos tenentes, enfim, que não aceitam, que
quando descobrem, né, que existe alguém na sua tropa homossexual, vão de alguma forma, né, fazer opressão, enfim. E aí a gente vai ter problemas que até atualmente no Brasil, né, os soldados não se sentem confortáveis de se assumir, né, no seu local de trabalho, enfim, por conta de opressões. E isso tudo é mascarado com outras desculpas, né, com queda de sigilo, enfim, com queda de rigidez, aí eles vão botar diversas desculpas para essas opressões, né. E aí, importante ressaltar que o Brasil é recente, todo esse movimento, né, 2015 aí a gente vai ter então essa queda no exército, né, essa quebra do código penal deles ter o homossexual como crime. Então a gente vai ter em 2013 o casamento, né, homossexual vai ser aceito. Então, ao mesmo tempo que a sociedade civil tem grandes avanços e mesmo internamente no exército, a gente tem muita coisa ainda para melhorar, né. A gente ainda tem muitos indivíduos que sofrem opressão, muitas pessoas que não conseguem se expressar, que não possuem seus direitos, né, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. E mesmo que exista essa rigidez, né, esse preparo militar, isso não justifica, né, preconceitos e opressões que possam estar ocorrendo internamente. Então esse podcast, além de expressar, né, essa curiosidade, que poucas pessoas sabem, né, às vezes até se pensa que não existe homossexuais no exército, enfim, a gente também queria debater um pouquinho sobre essa falta, né, de debate sobre o assunto, essa falta de voz desses indivíduos, né, como ainda a gente tem muito para caminhar sobre isso, né, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer essas pessoas a falar, né, para que elas recebam mais direitos, possuam, né, liberdade de se expressar maior. Então, que ambientes, né, como esse podcast, outros lugares abram essas discussões para que a gente consiga conquistar mais espaço, né, mais voz para esse movimento. E era isso então, pessoal, muito obrigada pela atenção.